Em alguns filmes de terror, seja de tortura, espíritos, slashers ou qualquer outro tipo, alguns destinos que as pessoas têm nesses filmes realmente beiram aquele pensamento. Eu acho que era melhor a morte depois dessa torturazinha aqui. Seria melhor somente falecer mesmo e finalizar esse sofrimento. E hoje falaremos justamente sobre isso. 5 destinos piores do que a morte dos filmes de terror. Mas antes, não esqueça de deixar aquele likezinho maroto, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, além de comentar para dar ajuda no engajamento. Fez isso? Me ajudou? Obrigada! Então vamos lá com o vídeo. Eu sou a Final Girl e sejam muito bem-vindos. Em 2022 chegou um remake / reboot de uma das franquias mais reconhecidas em termos de gore e efeitos, que é Hellraiser, Renascido do Inferno, em que nesse filme de 2022 conta a história de Riley, uma garota que acaba com a caixa que é basicamente um quebra-cabeças que, se for montado corretamente, libera uma lâmina que fere a pessoa e sacrifica essa pessoa que foi ferida pela caixa aos cenobitas. E assim a caixa vai mudando de configuração, mudando de forma, conforme vai acontecendo esses sacrifícios de sangue. No total, a caixa tem 6 configurações. E cada uma delas, dependendo do que você escolhe, você ganha uma coisa diferente. E o destino pior que a morte desse filme aqui acontece com o Void, um ricaço que conseguiu essa caixa antes da Riley. E fez os sacrifícios necessários e conseguiu a sua audiência. E ele então, dentre as opções que lhe é dado, ele escolhe por sensações, que para ele acho que significaria prazer de alguma forma. Mas para os cenobitas, prazer e dor estão interligados. Vemos isso pelo visual deles, com mutilações, pregos na cabeça, gargantas cortadas e sufocamentos, que essas entidades têm essa coisa meio sadomasoquista. E o Void foi presenteado com uma máquina no peito, entre o peito e a barriga, que vai puxando fios dele de tempos em tempos, e com uma dor excruciante e eternamente, porque se ele não tivesse conseguido outra audiência, como nós vemos mais tarde nesse filme, ele nunca mais tiraria essa coisa. Eu acho que dentre continuar nessa situação e só partir, acho que ele cogitaria muito somente partir dessa vida. Sam Raimi é um excelente diretor que deixou sua marca no terror, como por exemplo na franquia Evil Dead, grande clássico que virou uma franquia maravilhosa, uma das minhas preferidas do terror. E em 2009 nos trouxe um filme sobre possessão, quer dizer, mais ou menos, de uma forma diferente. Arraste-me para o Inferno, que conta a história de Christine Brown, uma moça que trabalha em um banco e em um dia acaba negando uma prorrogação de um pagamento de uma senhora, a senhora Ganush. E após isso, a velha simplesmente ataca a Christine e lança uma maldição nela. Pega um botão da moça e lança essa maldição, que vai levá-la literalmente para o inferno em poucos dias. Então a Christine fica meio desacreditada, ali ela não acredita muito, fica assustada, mas não acredita muito. Até que coisas começam a acontecer, coisas normais. Ela tendo uma cachoeira de sangramento no nariz e alguns vultos passando por ela, algumas visões estranhas, pensando bem em visões normais, uns bichos feios, umas coisas esquisitas. Então, depois disso, ela procura pessoas que possam ajudá-la. Faz um ritual com um bode em uma cena muito boa, buscando essa salvação, só que o ritual não dá certo. Só que daí ela consegue uma solução até que meio simples, mas um pouquinho de... Tem que pensar se isso aí é moralmente certo, se eu realmente quero fazer isso. Ela pode presentear outra pessoa, dar o botão para outra pessoa e passar a maldição para frente. E como ela não quer fazer isso com uma pessoa normal, ela fica meio receosa, decide que vai devolver para a própria velha, Afinal foi ela que fez isso tudo com a mulher. Só que tem um probleminha. A esse ponto, a velha já tinha morrido. Só que a Christine não quer nem saber. Ela vai no cemitério, desenterra a velha, abre a cova dela e devolve o botão enfiando na boca da mulher. E aparentemente tá tudo bem. Mas então aí que ela percebe que não devolveu o botão. Ela colocou antes disso o botão em um envelope e tacou na boca da velha. Só que aí, quando ela foi perceber, ela acabou trocando os envelopes. Tinham 2 envelopes iguais. E ela devolveu o envelope errado. E depois disso, ela é literalmente levada para o inferno numa cena traumatizante.
que era melhor só ter morrido mesmo. Apesar de que ela meio que morreu, né? Mas não seria tão angustiante como foi dessa forma aqui. Em 2017, um dos diretores mais famosos do gênero da atualidade, o Jordan Peele, lançou um clássico instantâneo, Corra, que conta a história de Chris, um homem negro que vai visitar a casa da sua namorada branca, conhecer os seus familiares. E o ar do local vai ficando meio estranho com o tempo, a família muito esquisita, tentando a todo momento provar que não é racista e tudo mais. Aí aquele clima vai pesando até que o Chris acaba encontrando um cara que ele conhece, o Logan. Só que ele tá esquisito, se vestindo diferente, agindo diferente, como se fosse realmente outra pessoa. E daí nós temos a revelação do filme, quando o Chris é hipnotizado pela sogra e nos é revelado que essas pessoas sequestram pessoas negras e fazem uma transferência de cérebro, trocando a mente das pessoas que pagam mais pelas pessoas sequestradas. Isso tudo porque, segundo eles, as pessoas negras são mais resistentes, têm uma saúde melhor, têm mais força física, e os brancos têm o cérebro, têm a mente, têm o raciocínio. Uma parada completamente absurda. E as pessoas que são sequestradas ficam presas em seus próprios subconscientes, flutuando graças à hipnose, como um hospedeiro, apenas observando tudo que o seu corpo faz, sem poder fazer nada. O que aconteceu com o Logan, que o Chris encontrou um pouco antes no filme, e ele acaba voltando à consciência com o flash da câmera do Chris, mandando o Chris ir embora, e aqui nós vemos o desespero dele. Em querer que pelo menos o Chris se salve. E também mais tarde no filme nós vemos outro personagem que teve a sua mente trocada, voltando à consciência, pegando uma arma e atirando em sua própria cabeça, confirmando que esse estado de não ter poder sobre seu próprio corpo é tão torturante que seria melhor apenas acabar com isso. Em 2008 foi lançado um filme chamado Espelhos do Medo, que conta a história de Ben, um ex-policial que está tendo dificuldades financeiras e decide aceitar um emprego de segurança em um lugar abandonado. E nesse lugar ele se depara com uma maldição que aflige os espelhos, que faz com que o seu reflexo faça e você imite ele sem poder se defender. É uma entidade que se apossou dos espelhos dos reflexos das pessoas. E essa entidade se aproveita disso para escapar desse lugar e atacar as pessoas. E como eu já citei nas Mortes Mais Dolorosas, parte 1, da irmã de Ben, que ela simplesmente abriu a sua mandíbula em uma cena bem perturbadora, mostrando que esses espelhos não estão para brincadeira. E então, após algumas mortes, o Ben percebe que essa entidade vai atrás de seus filhos e sua ex-esposa. E ele decide acabar com isso. Volta até o local que ele libertou a entidade, junto com uma freira que poderia acabar com a maldição. É uma confusão que eu acho que deu para entender. Então, que após o demônio se revelar, Ben sai na porrada, eu não tô nem brincando, mete a porrada no demônio e consegue matá-lo tacando fogo no lugar. Mas o lugar desmorona em cima de Ben. A gente pensa que ele morreu, só que quando a gente vê, ele consegue sair do local. Tá lá a polícia vendo tudo, a ambulância procurando feridos, ele machucado, passa pelas pessoas e ninguém dá bola. Só que aí ele percebe que na verdade ele ficou preso na dimensão dos espelhos, vamos chamar assim, porque ninguém conseguia vê-lo e as coisas que ele via pareciam estar espelhadas. Quando ele olha e não vê seu reflexo, é uma cena completamente assustadora. Imagina ficar presa nessa dimensão. E ele agora tá ali sozinho, naquele lugar, somente observando a vida dos outros passarem, sem poder falar com ninguém, interagir ou ajudar. Um destino completamente terrível. Rob Zombie é um diretor de cenas grotescas e nojentas, e ele iniciou sua carreira na função com A Casa dos Mil Corpos, justamente um filme de cenas grotescas e nojentas. O filme segue dois casais que estão fazendo uma viagem em busca de diversão. Eles param em uma loja de horrores na beira da estrada, no meio do nada, e conhecem a história do Dr. Satã, um famoso médico que matava suas vítimas pouco a pouco, que foi enforcado em uma árvore por moradores locais, mas o seu corpo sumiu e ninguém sabe se ele está vivo ou morto.
até que eles, continuando sua viagem, veem uma garota no meio do nada e decidem dar carona a ela. Mas o carro dos jovens acaba dando BO por conta de umas pessoas aí. E então a moça decide levá-los à casa dela, a casa da família Firefly. E lá eles encontram bizarrices de uma família psicopata que ama torturar as pessoas. Mas o destino pior que a morte aqui é a de várias pessoas que acabam na mesma situação, mas eu vou citar uma como representante, que é o Bill, um dos jovens que é sequestrado e levado à toca do Dr. Satã. E o Bill, sofredor, batalhador, guerreiro, é costurado. Fica metade Bill e metade cauda de peixe, sendo transformado no Fish Boy. O garoto peixe! Meu Deus, Bill! Não é verdade, não é verdade, não é verdade! E mesmo aqui ele já tendo partido dessa para uma pior, só de ser uma das experiências do Dr. Satã, deve ser preferível partir logo. Bom, pessoal, mas e aí, qual dessas vocês acham que é o destino pior que a morte? Deixem aqui nos comentários. Além de deixar sugestões que vocês lembrem de uma possível parte 2, vamos colocar uma metazinha aqui, uma meta de 60 likes, a gente faz uma parte 2 desse vídeo, tá certo? Bom, por esse vídeo é isso. Muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau!